Em 2013, houve protestos grandes no Brasil, mas a pauta não era muito conhecida. Tinha gente protestando por 20 centavos na passagem de ônibus, tinha gente protestando contra a Dilma, tinha gente protestando contra a Copa do Mundo, contra a Olimpíada, só não tinha gente protestando a favor da Dilma. Fora isso, tinha de tudo. No final das contas, havia um protesto enorme e até hoje ninguém sabe exatamente por que estavam protestando. Em 2018, houve protestos grandes na França, os tais dos coletes amarelos, mas a pauta não era muito conhecida. Tinha gente protestando contra o aumento do preço da gasolina, tinha gente protestando contra imigrantes, tinha gente protestando contra o Macron, tinha gente protestando contra a União Europeia, só não tinha gente protestando a favor do Macron. Fora isso, tinha de tudo. No final das contas, havia um protesto enorme e até hoje ninguém sabe exatamente por que estavam protestando. Contra o que, afinal, os coletes amarelos estão protestando? Minha visão é que esse tipo de protesto fragmentado, em que as pessoas parecem não ter uma pauta clara ou mesmo uma liderança evidente, é resultado da distribuição de informação descentralizada. A popularização da internet, que é um fenômeno que aconteceu há menos de 10 anos, permitiu a criação de inúmeros canais de notícias e opiniões que mudaram fundamentalmente a forma com que as pessoas adquirem informações. Antes estávamos acostumados a ter grandes estruturas de divulgação de informações, como a escola, jornais, televisão, em que as informações seguem uma estrutura hierárquica de distribuição. Hoje, todas as informações são compartilhadas de forma muito mais horizontal. A internet nos transformou num grande grupo em que todo mundo divulga informações para todo mundo. Falei um pouco sobre a diferença entre informação hierárquica e informação descentralizada e os efeitos práticos disso no meu vídeo sobre fake news. Como funcionavam os protestos antigamente, na época da informação hierárquica? Por exemplo, vamos ver como foram os protestos sobre as diretas já, em 1984. Alguns partidos organizaram tal movimento, definiram a pauta e divulgaram a pauta pela televisão, rádios, jornais. As pessoas foram no protesto porque era realmente uma pauta importante, que incomodava muita gente, e as mídias todas sabiam sobre o que eram os protestos porque elas mesmas divulgaram o protesto, ou, no mínimo, um movimento organizado que estava divulgando o protesto por outros meios, justamente por ser um movimento organizado, lembrava de informar a mídia disso. Por esse motivo, a maior parte dos protestos de então era estritamente da pauta socialista progressista, visto que esses movimentos têm uma organização hierárquica bem definida. Sindicatos, grêmios estudantis, grupos socialistas em geral, por sua própria ideologia, tendem a se organizar de forma hierárquica e, dessa forma, tinham muito mais sucesso em organizar esse tipo de evento. Mesmo sendo organizações relativamente pequenas, conseguiam produzir um protesto mesmo nesse ambiente de informação hierarquizada. Por outro lado, movimentos conservadores são, por natureza, contra protestos e revoluções. Embora existam várias estruturas hierárquicas conservadoras, como igrejas, centros de tradição, elas são, por ideologia, contra mudanças. Com poucas exceções, é difícil ver um protesto conservador porque, via de regra, isso vai contra a ideologia. Por um terceiro lado, movimentos liberais e libertários são, por natureza, mais individualistas. Ninguém vai montar um organograma do movimento anarcocapitalista brasileiro porque isso é contra a própria ideia. Respeitar a individualidade passa por não querer mandar nos outros. Isso é o que, no meu humilde ponto de vista, gera um problema para os anarcocapitalistas revolucionários, aqueles que desejam organizar uma grande derrubada do governo diretamente. No momento que você organiza um grupo grande, vão surgir tensões interpessoais. A única forma de manter um grupo grande de pessoas coeso é com uma liderança firme. Uma liderança firme significa alguém que obriga os outros a fazer algo contra a vontade deles, o que meio que gera um contrassenso. Por isso que eu acho que o caminho para o anarcocapitalismo é outro, como explico no vídeo Por que o Estado vai desaparecer. Naquela época, se alguém tivesse uma pauta conservadora, libertária, ou qualquer coisa não da esquerda progressista e tentasse organizar um protesto em 1984, teria uma enorme dificuldade, posto que um indivíduo sozinho ou um pequeno grupo desestruturado simplesmente não teria os meios para divulgar isso e, se quisesse usar a mídia tradicional, não seria considerado seriamente pela ausência do reconhecimento formal daquele grupo ou indivíduo. Talvez por isso a mídia tenha tido sempre uma tendência
tendência à esquerda progressista, simples afinidade com o modelo hierárquico. Como falamos no vídeo sobre fake news, a mídia tradicional sempre teve uma tendência à esquerda, mas era só uma tendência. Apenas quando a internet e a informação descentralizada ganharam força é que a imprensa literalmente vestiu a camisa, e hoje em dia é progressista e esquerdista declaradamente sem vergonha alguma. Então, como eram possíveis apenas protestos que passassem de uma forma ou de outra pela grande mídia, ela prontamente sabia sobre o que era o protesto. Então, todo mundo sabe que o protesto das diretas já era para forçar uma emenda do deputado Dante de Oliveira, que justamente garantiria a eleição direta para presidente no ano seguinte. A emenda não passou, as eleições de 85 foram indiretas, isso quer dizer que quem votou para o presidente foi apenas o Congresso, o povo não votou. De qualquer forma, foi a primeira eleição civil, ou seja, sem candidato militar, desde 1964. Nessa eleição ganhou Tancredo Neves, que disputava a eleição contra o Paulo Maluf. Tancredo Neves é um exemplo de presidente que deveria ser seguido por todos os presidentes do Brasil. Morreu antes de tomar posse. Melhor presidente que esse país já teve. Todos os presidentes deveriam seguir o seu exemplo e se matar antes da posse. A imprensa tradicional não vai sumir de uma hora para outra, mas tende a perder importância para os canais horizontais de informação. Da mesma forma, organizações hierárquicas como partidos políticos, sindicatos, grêmios estudantis não vão desaparecer por enquanto. Mas agora, além dos protestos gerados pelo meio tradicional, existem protestos organizados por grupos na internet, que permitem protestos com motivações muito menos explícitas e sem lideranças claras. Um outro exemplo que segue esse padrão foi o protesto dos caminhoneiros no Brasil em maio de 2018. Embora alguns sindicalistas tenham, depois, assumido a liderança e colocado uma lista de demandas para o Temer, o fato é que havia uma briga entre os sindicatos e os caminhoneiros em si não seguiam ordem de nenhum sindicato. Foi tipicamente uma revolta gerada pela internet. Imagino que vamos ver muito mais protestos desse tipo, informais, sem liderança clara, sem uma pauta definida, lógico, junto com alguns protestos mais tradicionais. Mas a mera possibilidade de organizar uma manifestação sem uma estrutura hierárquica por trás não explica por que a imprensa não é capaz de descobrir a pauta, o motivo da reclamação que originou aquela manifestação, certo? Basta ela ir ao evento e perguntar para as pessoas. Mas a questão é que a informação descentralizada gera fragmentação do interesse das pessoas. Se a informação vem de uma organização hierárquica, ela passa por poucos níveis antes de chegar no indivíduo que vai protestar, portanto tende a ser consistente e única. Quando a manifestação é convocada sem uma estrutura hierárquica, ela passa por muitas pessoas. Ela tende a se modificar um pouco a cada pessoa que a divulga, e isso torna a pauta amorfa. E isso acaba sendo um dos fatores de sucesso desse tipo de manifestação. Cada pessoa tem as suas próprias preocupações, a sua própria pauta. Se é convocada para uma manifestação específica, mais provável é que isso não esteja alinhado à sua pauta. Se é convocada para uma manifestação amorfa contra tudo que está aí, há uma chance maior dessa pessoa enxergar a sua própria pauta nisso. Por isso é difícil saber sobre o que foi a manifestação. Ela provavelmente foi por coisas diferentes para pessoas diferentes. Embora a pauta seja diversa, pessoas estejam lá buscando coisas diferentes, há sempre um ponto em comum: a insatisfação com o governo. Lógico, eu concordo que o Macron é um idiota. A Dilma também era em 2013. Mas a impressão que tenho é que isso é um fenômeno mais abrangente do que meramente um dirigente particularmente ruim. Dá para tirar algumas outras conclusões sobre esse tipo de movimento por mera dedução físico-química. Ok, o que vai se seguir aqui é uma teoria exploratória, o que quer dizer que não há grande fundamentação sobre as conclusões que eu vou chegar, apenas uma intuição pessoal baseada em modelos que eu já vi funcionar em um grande número de situações anteriormente e desconfio que vão seguir esse padrão no tema que estamos discutindo. Eu já mencionei em outro vídeo que eu sou formado em engenharia, foi a primeira faculdade que eu fiz, antes até da faculdade de Direito. Só trabalhei um tempo muito pequeno como engenheiro, logo passei para programação de computadores, então tive muito pouca experiência real na área. Mas eu gostei muito do curso de engenharia. Tem um monte de conceitos que são absolutamente fascinantes, particularmente em físico-química. Conceitos que você pode aplicar a situações sociais, a grupos de pessoas, e parece que funcionam maravilhosamente bem. Como o princípio de Le Chatelier, a energia livre de Gibbs. Mas o conceito que me deixou mais red-pilado de todos é o conceito de nucleação e crescimento na formação de cristais sólidos.
Quando você tem um líquido e você reduz a temperatura desse líquido abaixo da temperatura de fusão, lógico, o líquido vira um sólido. Se você tem água líquida, coloca no seu congelador, que é geralmente mantido a menos 6 graus Celsius, portanto abaixo de 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água, o que acontece? A água vira gelo. Mas quando a gente estuda como isso acontece, é muito mais complexo do que parece, porque sólidos são cristais, e para formar um cristal é preciso um núcleo. Quando você coloca água naquelas forminhas de gelo, é fácil formar gelo. A forma tem um monte de imperfeições. A própria água costuma ter impurezas que atuam como núcleos, o que gera a estrutura cristalina. Mas em líquidos muito puros, em recipientes muito lisos, ocorre um fenômeno curioso. O líquido pode permanecer líquido mesmo abaixo do ponto de fusão. Sem uma impureza, um ponto de nucleação, o líquido ele quer se solidificar, mas é como se não soubesse como fazer isso. Então continua líquido. Isso é chamado de superfusão ou superresfriamento. A água pode chegar até menos 48 graus Celsius ainda líquida, se isso for feito num recipiente bem liso e sem impurezas. Lógico, se a temperatura está muito baixa, o líquido quer muito virar sólido, ele tem uma energia muito grande nesse sentido. Então, quando acontece a solidificação, ela é muito rápida. Se você gosta de cerveja, já viu esse fenômeno. A cerveja industrial costuma ter uma pureza alta, e o vidro da garrafa é bastante liso. Então, às vezes, a cerveja ultra gelada que você tira do congelador ainda está líquida, mas quando você coloca a mão nela ou coloca ela na mesa, ela congela imediatamente, porque nessa situação qualquer pequena variação pode gerar um núcleo, e no momento que gerou um núcleo, todo o líquido vira sólido muito rápido. Ao contrário, se o líquido é resfriado até a temperatura de fusão apenas, a vontade dele de se tornar sólido é pequena, então a formação do cristal é lenta. E a diferença entre solidificação rápida e a lenta é o tamanho do cristal. Baixa energia, solidificação lenta, cristais grandes. Alta energia, solidificação rápida, cristais pequenos. A analogia que quero fazer aqui é que, para fazer um protesto uniforme com uma pauta só, é preciso pouca energia. Um núcleo só ou poucos núcleos, gerando a cristalização desse sólido. É a situação dos protestos mais antigos. E também protestos de sindicatos, grêmios estudantis. Os poucos núcleos são as empresas de mídia tradicional, ou sindicatos, grêmios, etc. Geralmente esses protestos são de baixa energia. Não é que as pessoas não estejam indignadas e não queiram muito protestar, é que o nível de indignação médio é baixo, porque o nível requerido para a pessoa participar é baixo. Algumas pessoas estarão absolutamente revoltadas com o assunto, é fato. Outras um pouco menos. A maioria foi porque estava um pouquinho incomodada. Como era um protesto anunciado, ia um grupo grande, a maioria foi na onda. Na média, baixa energia. Protestos com fragmentação de objetivos, de pauta, isso é sinal de protesto com alta energia. O que isso quer dizer? As pessoas estão muito revoltadas para ir num protesto que elas nem sabem direito sobre o que é. Para entrar num protesto que tem várias pautas, não tem uma liderança clara, você não sabe se outras pessoas vão estar também. Veja, energia aqui não tem nada a ver com quebrar coisas e black blocs da vida. Tem a ver com quanto a pessoa está incomodada contra a situação contra a qual ela está protestando. Mas existe uma outra coisa que acontece com sólidos que cristalizam rápido com cristais pequenos. Eles tendem a coalescer com o tempo. Ou seja, os cristais vão lentamente se alinhando e as pautas centrais dos cristais vão ficando mais claras. Esse processo é chamado coalescimento. Sozinho, sem nenhuma influência externa, os cristais tendem a se alinhar e a crescer. As notícias são que os protestos dos coletes amarelos estão diminuindo na Europa. Eu não duvido. Mas lembre-se, final de ano, Natal, virada do ano, são distrações. Pode ser só um intervalo. Se a minha analogia estiver correta, os cristais continuam com alta energia e a tendência agora é coalescerem em uma pauta mais unificada. Nunca será uma pauta monolítica, uma pauta única. A única forma de gerar um cristal monolítico com um único grão, como fazem, por exemplo, para produzir chips de silício, é com a solidificação a partir de um único núcleo em um processo de extremamente baixa energia, muito lento. O recozimento ou coalescimento dos cristais diminui o número de grãos, aumenta o tamanho do grão, mas não unifica nunca. Vimos isso com os protestos em 2015 e 2016 contra Dilma. Embora os protestos pelo impeachment tivessem pautas diversas, tinha gente pedindo intervenção militar, tinha gente pedindo novas eleições, gente pedindo impeachment, gente pedindo a prisão do Lula, mas os interesses coalesceram no sentido do impeachment da Dilma. Será que vamos ver protestos impeachment do Macron em 2019? Não sei, mas arrisco a dizer que não vimos o final dessa história não. Vão haver mais protestos.
protestos. Essa energia não vai se dissipar tão rápido. A tendência é a pauta ter alguma unificação, algum coalescimento e voltar com mais força, com uma pauta mais discernível. Mas de fato, o final dessa história, a origem dessa energia, é a impossibilidade de um único governo satisfazer um grande número de pessoas com opiniões díspares. Em um ambiente de informação descentralizada, não há como um governo só, de forma minimamente satisfatória, atender aos princípios de organização social e justiça desejados. Enquanto houver um só governo, a energia estará lá, brigando contra esse governo. Aqui no Brasil, quando o governo era do PT, a principal fonte dessa energia era a insatisfação da direita conservadora. Agora, vamos ver a insatisfação da esquerda progressista. Arrisco a dizer que outros grupos também podem se tornar insatisfeitos contra o governo. Só há uma forma de resolver esse problema e trazer paz de novo. E você sabe qual é a solução: sociedade de leis privadas. Bem-vindo ao Ancapistão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores, principalmente nossos patrocinadores VIPs: Areanobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Cláudio Góes, Délcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Igor Vilela Bastos, Matheus Azevedo, Matheus Carvalho Silva, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Raul Batista, Rafael Andrade, Rodrigo Andolfato, Sérgio Leonardo, Thiago Abreu, Washington Matos Poloto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.